sítio de Dona Benta ficava num lugar muito bonito. A casa era das antigas, de cômodos espaçosos e frescos. Havia o quarto de Dona Benta, o maior de todos, e junto o de Narizinho, que morava com sua avó. Havia ainda o quarto de Pedrinho, que lá passava as férias todos os anos. E o da tia Anastácia, a cozinheira e o faz-tudo da casa. Emília e o Visconde não tinham quartos, moravam num cantinho do escritório, onde ficavam as 3 estantes de livros e a mesa de estudo da menina. A sala de jantar era bem espaçosa, com janelas dando para o jardim. Depois vinha a copa e a cozinha. E sala de visitas? Tinha? Como não? Uma sala de visitas com piano, sofá de cabiúna, de palhinha, tão bem esticadinha que cantava quando Pedrinho batia-lhe tapas. 2 poltronas do mesmo estilo e 6 cadeiras. A mesa do centro era de mármore e pés também de cabiúna. Encostadas às paredes, havia 2 mesas também de mármore, cheias de enfeites. 3 casais de içás vestidos, vários caramujos e estrelas do mar. 2 redomas com velas dentro, tudo colocado sobre os pertences de miçangas feitos por Narizinho. Hoje ninguém mais sabe o que é isso. Pertences eram umas rodelas de crochê que havia em todas as casas para botar bibelôs em cima. Para o lavatório de Dona Benta, Narizinho fizera pertences de crochê, e para a sala de visitas fizera aqueles de miçanga de várias cores, da bem miudinha. Antes da sala de visitas havia a sala de espera, com o chão de grandes ladrilhos quadrados, cor de chita cor-de-rosa desbotada. A sala de espera abria para a varanda. Que varanda gostosa, cercada de um gradil de madeira, muito singelo, pintado de azul claro. Da varanda descia para o terreiro por uma escadinha de 6 degraus. Nas férias do ano anterior, Pedrinho havia plantado em cada canto da varanda um pé de cortina japonesa, uma trepadeira que dá uns fios avermelhados da grossura de um barbante, que depois ficam amarelos e descem até quase ao chão, formando uma verdadeira cortina viva. Aquela varanda estava se transformando em um jardim. Tantas eram as orquídeas que o menino pendurava lá e os vasos de avenca da miúda que ele foi colocando junto à grade. O jardim ficava nos fundos da casa de jantar, um verdadeiro amor de jardim, só de plantas antigas e fora da moda. Flores do tempo da mocidade de Dona Benta, esporinhas, damas entre verdes, suspiros, orelhas de macaco, 2 pés de jasmim do cabo e outro muito velho de jasmim manga, plantado na calçada e a subir pela parede, o velhíssimo pé de flor de cera, planta que os modernos já não plantam, porque custa muito a crescer. Até cravo de defunto havia lá, flor com que Narizinho se implicava, por ter cheiro de cemitério. Bem no centro do jardim havia um tanque redondo com uma cegonha de louça, toda esverdeada de limo, a esguichar água pelo bico. Mas a cegonha já estava sem cabeça em consequência das pelotadas do bodoque de Pedrinho. Minha bolinha amarela está atrasada. Um velho regador verde morava perto do tanque, porque era com a água do tanque que tia Anastácia regava as plantas no tempo da seca. E o pomar? O pomar
Ficava nos fundos da casa, depois do quintal da cozinha, onde havia um galinheiro, um tanque de lavar roupa e o puxado da lenha. O poço velho fora fechado depois que Dona Benta mandou encanar a água do morro. Passado o quintal vinha o pomar, aquela delícia de pomar. Por que delícia? Porque as flores eram muito velhas e árvores, quanto mais velha, melhor para a beleza e a frescura da sombra. Árvore nova pode ser muito boa para dar frutas bonitas, baixinhas e fáceis de apanhar. Mas a beleza não há como uma árvore bem velha, bem craquenta, com os galhos revestidos de musgos, líquens e parasitas. Certas árvores do pomar tinham donos. Havia a célebre pitangueira da Emília, as 3 jabuticabeiras do Pedrinho, a mangueira de manga espada da Narizinho e os pés de mamão de tia Anastácia. Até o Visconde tinha uma árvore, um pezinho de romã muito feio e raquítico. O resto das árvores não eram de ninguém, eram de todos. E quantas! Cambucazeiros, 2 jaqueiras, os pés de cabeluda e grumichama, os pés de sapotis e aquele de fruta do conde que não ia por diante. Era tão antigo aquele pomar que os vizinhos até caçoavam, viviam dizendo: o pomar de Dona Benta está tão velho que qualquer dia se põe a caducar. As jaqueiras começam a dar manga e as mangueiras a dar laranjas. Mas Dona Benta não fazia caso, não admitia que se cortasse uma só árvore. Nem o pobre pé de fruta do conde encarangado. Dizia que cada uma delas lembrava qualquer coisa da sua meninice ou mocidade. Este pé de laranja baiana, costumava dizer, foi o primeiro que tivemos aqui, e dele saíram os enxertos dos outros. Naquele tempo, laranja baiana era uma grande novidade. A muda foi presente do defunto Zé das Bichas, um português muito trabalhador que morava numa chácara perto da vila. Impossível haver no mundo lugar mais sossegado e fresco, e mais cheio de passarinhos, abelhas e borboletas. Como Dona Benta nunca admitiu por ali nenhum menino de estilingue, a passarinhada se sentia à vontade e fazia seus ninhos como se estivessem na Ilha da Segurança. O próprio bodoque de Pedrinho não funcionava no pomar. E que passarinhos havia? Oh, tantos! No tempo das laranjas, o pomar enchia-se de sabiás de peito vermelho, amigos de cantar, a célebre música de sabiá que os pais vão ensinando aos filhotes sempre igualzinha, sem a menor mudança. E havia os sanhaços cor de cinza clara, e as saíras azuis, e as graúnas pretíssimas, e muito canário da terra, muito papacapim, tizil, pintacilgo, rolinha, curruíla. As curruílas eram o encanto da menina, que vivia a observar o jeitinho delas no constante escarafunchamento dos muros carunchados, em busca de pequenas aranhas e outros bichinhos moles. Bichinho duro curruíla não quer, e sempre com as penas da cauda erguidas. Ninguém sabe por quê. Curruílas cor de telha e mansíssimas. Há também a linda curruíla do brejo, que faz aqueles enormes ninhos espinhentos. Mas essas nunca apareciam no pomar, moravam nos brejos. Às vezes pousavam lá de passagem um ou outro tiê-sangue, o passarinho mais lindamente vermelho que existe. Mas não se demoravam, eram arisquíssimos. Por que, vovó, justamente os passarinhos mais bonitos são os mais ariscos? Perguntava certa vez a menina. Justamente por serem bonitos, minha filha. Os homens perseguem os passarinhos bonitos, porque são bonitos. Quem quer saber de passarinho feio? Os tico-ticos, por exemplo,
Vivem na maior paz em todos os terreiros, justamente porque ninguém os persegue. São feinhos os coitados. Mas apareça aqui um tié-sangue ou uma saíra daquelas lindas, todos se põem atrás deles, querendo apanhá-los vivos ou mortos. Para a felicidade neste nosso mundo, minha filha, não há como ser um tico-tico, isto é, feinho e insignificante. Mas o rei do pomar era o João de Barro. Na paineira grande, bem lá no fundo, moravam dois num ninho feito de argila, em forma de forno de assar pão. Era um casal mais amigo possível. Não se largavam nunca. Onde estava um, também estava por perto o outro. E se por acaso um se afastava um pouco mais, volta e meia soltava uns gritos como quem pergunta: "Onde você está?" E o outro respondia: "Estou aqui!" E de vez em quando cantavam juntos aquele terrível dueto que mais parece uma série de marteladas estridentes e alegres. "Que coisa interessante, vovó", disse Pedrinho num dia. "Repare que eles sempre cantam ou gritam juntos. Um faz uma parte e o outro faz o acompanhamento, como no piano." E era assim mesmo. São tão amigos que até para cantar, cantam a quatro mãos, como dizia a boneca. Certo ano, o casal resolveu construir um ninho novo em outro galho da paineira. E durante 15 dias o divertimento dos meninos foi acompanhar de longe aquele trabalho. Os dois passarinhos traziam da beira do ribeirão um pelote de barro no bico e ficavam ali a colocar aquela massa no lugar próprio e a bicá-la 100 vezes para que ficasse bem ligadinha. Enquanto um se ocupava naquilo, o outro voava em busca de mais barro. Nunca estavam os dois no mesmo serviço. Revezavam-se. À tardinha, interrompiam o trabalho, cantavam o dueto com toda a força e depois se acomodavam no ninho velho. Tia Anastácia vivia dizendo que nos domingos eles não trabalhavam, mas, infelizmente, os meninos não puderam tirar a prova de uma coisa tão linda. O mais curioso foi que depois de acabado o ninho novo, eles, em vez de mudarem, resolveram fazer um segundo ninho em cima daquele. Quem primeiro notou isso foi o Visconde, que foi todo assanhado contar a Dona Benta. "Venham ver", disse o Sabuguinho. "Eles terminaram ontem a construção do ninho novo, mas não se mudaram do velho. Em vez disso, estão a construir um segundo ninho sobre o novo, uma espécie de segundo andar." Dona Benta foi com os meninos e viu. "Por que será, vovó?" quis saber Pedrinho. "Não sei, meu filho, mas eles devem ter lá suas razões." "Eu sei", berrou Emília, "é para alugar." Todos riram. "Eu acho", disse Narizinho, "que é para acomodar os filhotes quando chegarem ao ponto de voar." "Isso não", observou Dona Benta, "porque se os pais construíssem casa para os filhos, estes não aprenderiam a arte da construção, e essa arte se perderia. É fazendo que se aprende, já disse o velho Camões." "Mas então esses passarinhos raciocinam, vovó? Têm inteligência." "Está certo que tem, meu filho. A inteligência é uma faculdade que aparece em todos os seres, não só no homem. Até as plantas revelam inteligência. O que há é que a inteligência varia muito de grau. É pequeniníssima nas galinhas e nos perus, mas já é bem desenvolvida no João de Barro, e é um colosso num homem como Isaac Newton, aquele que descobriu a lei da gravitação universal." No terreiro do sítio, em frente à varanda, havia sempre um mastro de São João, que Pedrinho fincava na véspera do dia desse santo, a 24 de junho, quando vinha pelas férias. Ele mesmo cortava o pau no mato. E ele mesmo descascava e pintava inteirinho com arabescos vermelhos, amarelos e azuis. No topo do mastro colocava a bandeira de São João, que era um quadrado de sarrafo, espécie de moldura, na qual pregava com tachinhas um retrato de São João meninote com um cordeirinho no braço. Essas bandeiras, estampadas em morim, custavam R$ 1,50 na venda do Elias Turco, lá na estrada. O terreiro era vedado por uma cerca de paus a pique e rachões de guarantã. Bem no centro ficava a porteira. Para lá da porteira era o pasto,
onde havia um célebre cupim de 1,5 m de altura, e mais adiante um velho cedro ainda do tempo da Mata Virgem. Atrás do pasto seguia o caminho, ou a estrada que ia ter à vila, a 1,5 léguas dali. No fim do pasto, perto da ponte, apareciam a casinha do tio Barnabé e a figueira grande, e bem lá adiante, o capoeirão dos tucanos, uma verdadeira mata virgem onde até onça, macucos e jacus havia. E que mais? Ah, sim, o ribeirão que passava pela casa do tio Barnabé cortava o pasto e vinha fazer as divisas do pomar com as terras de plantação. Impossível haver no mundo um ribeirão mais lindo, de água mais limpa, com tantas pedrinhas roliças de todas as cores do fundo. Em certos pontos viam-se pequenas praias de areia branca. Nas curvas a água quase que parava, formando os célebres poços, onde Pedrinho pescava lambari e bagres. Poços ou poços? Poços. É poços. Não é poço, é poços. Vamos continuar, bolinha. As beiras de água rasa eram a zona dos guarus, o peixinho menor que existe. Aos domingos, tia Anastácia saía a mariscar de peneira. Os meninos davam pulos de alegria. A boa negra metia na água até a cintura e ia descendo o ribeirão, com eles a acompanhá-la da margem aos gritos. Aqui, Anastácia, aqui nestes capinzinhos! A negra muito cautelosamente mergulhava a peneira por baixo dos capinzinhos boiantes e suspendia de repente, de surpresa. A água escoava-se pelos furos e na peneira aparecia uma porção de vidinhas aquáticas, a saltar e espernejar. Guarus barrigudinhos, lambarizinhos novos, pequeninas traíras e de vez em quando um baratão d'água muito casquento e feio. E outros bichinhos ainda incompreensíveis e sem nome. Certo dia a peneira trouxe uma cobra d'água verde, que a negra jogou sobre o capim da margem. Foi uma gritaria e uma correria das crianças. Não tenham medo, que não é venenosa, disse a negra, rindo-se com toda a gengivada vermelha de fora. Mas os meninos não quiseram saber de nada. Ficaram a espiar de longe. A cobra verde foi coleando por entre os capins e sumiu de novo na água. O mais importante daquelas mariscagens eram os camarõezinhos de água doce, moles e transparentes que tia Anastácia apanhava em quantidade. A carregadeira do samburá, a cestinha redonda que os mariscadores usam para recolher o peixe, era sempre na vizinha. A menina ia passando os camarões da peneira para o samburá, com muito medo de ser mordida. Só os agarrava pelos fios da barba. Pedrinho ria-se. Boba, onde se vêem camarões morder? E ela, a gente nunca sabe. No jantar daqueles domingos, quando aparecia na mesa o prato travessa, cheio de camarõezinhos fritos, bem pururucas e vermelhos, as crianças até sapateavam de gosto. E se com os camarõezinhos vinha alguma pequena traíra ou bagre, a disputa era certa. A traíra é minha, berrava um. É minha, gritava o outro. O remédio era sempre uma das célebres sentenças de Salomão de Dona Benta. Como vocês são dois e a traíra é uma só, eu como a traíra e vocês repartem os camarões. Cessava incontinente a disputa e a travessa de camarões ia diminuindo, até não ficar nem um fio de barba. Fim. Até a próxima.